Bom, pessoal, seguindo aqui com a nossa série, vamos startar aqui um Apache. Já está startado aqui. Para a gente acessar a nossa página, a gente tem que colocar depois do R igual aqui, a nossa página que é funcionário. Já vamos corrigir isso aqui, já deixar aqui no menu, tá vendo? Home, About, Contact. Vamos colocar aqui um menu funcionários aqui pra gente já facilitar o nosso trabalho. Para mexer aqui no menu, a gente vai mexer aqui, vai vir em Views, Site, Layout, Main. Nesse Layout Main, a gente tem uma nave Widget, que aqui lista todas as opções que a gente tem no menu. Home, About, Contact e o Login. Então, vamos já... Do lado de Home, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui o nome. Aqui primeiro é um nome que vai aparecer lá no menu. Por exemplo, Home, About. Aqui seria o nome. Vamos colocar aqui funcionário. Funcionário. Ó, vou dar um Ctrl S aqui, vou salvar. Já vamos atualizar aqui para ver se teve efeito. Beleza, apareceu aqui. Porém, a gente tem que mudar o caminho. Então, funcionário, a URL seria o que? A gente não está em site, a gente está em funcionário. Ó. Site seria diretório aqui, site, e aqui ele está me jogando pro about. Se eu for fazer o teste lá, ó, clicar em funcionário, ele me joga pro about. Eu clicando em about é a mesma página, entendeu? Então, vamos passar o caminho aqui. Então, aqui não é site, é funcionário. Vamos colocar aqui /index. Vamos dar um Ctrl S, salvar, e vamos testar aqui na nossa aplicaçãozinha aqui. Clicando, ó, tô em home aqui, clicando em funcionário, já carregou pra gente. Então, essa funcionalidade já faz parte aqui do nosso menu. Se eu quiser remover qualquer um aqui, por exemplo, remover esse about aqui, é só apagar, na verdade. Dá um delete, um Ctrl S aqui, atualizou, já modificou o nosso menu. É isso aí, o funcionário já faz parte do nosso menu. Lembrando que já está funcionando, cadastrando e tudo mais. O que a gente vai estar fazendo hoje é o upload de arquivos. Tá vendo essa documentação aqui? A gente vai solicitar que o usuário insira um arquivo. Pode ser um zip contendo várias imagens, um documento de texto, qualquer coisa. Para isto, a gente tem que transformar esse campo aqui naquele botãozinho de enviar arquivos. A gente vai estar mexendo no form. Aqui seria o nosso form, o nosso formulário. A gente vai lá na view do funcionário. Aqui é o botão create. Quando a gente cria, ele nos gera isso aqui. Só que no create ele chama o form. Ele renderiza o form, que seria isto. Tá vendo esse campo aqui, documentação, ponto input, aí seria esse mesmo campo aqui. Todos os campos, aliás, que estão aqui são os mesmos daqui, porque este é o nosso form. Esse documentação tá tipo test input. A gente vai apagar. A gente apagar aqui, trocar esse text para file input. Vamos dar um Ctrl S. Vamos recarregar aqui. Certo, então ele carregou aqui o botão, a opção de fazer no form mesmo. Ainda ele não está fazendo o upload do arquivo, a gente vai ter que programar no controller. Mais funcionalidade aqui. Vou anexar aqui essa imagem. Já vê que já carregou um arquivinho aqui.
Então, pode ser qualquer tipo de arquivo. A gente pode definir uma regra lá na model para ele só aceitar, por exemplo, arquivo.jpg, para ele só aceitar arquivos de imagem ou arquivos de texto. Mas eu vou deixar genérico aqui para fazer o upload de qualquer tipo de arquivo, né? Qualquer extensão. Você pode ver que a funcionalidade já está pronta. Apenas a gente só alterou aqui para file input. A gente copiou um já existente, reaproveitando o código. Não fazendo herança nem nada, mas só reaproveitando, copiando Ctrl C, Ctrl V, nome do campo, file input. Ele já me dá essa opção aqui. Se eu clicar em create, o arquivo não vai estar salvo ainda, não vai fazer transferência para o repositório. O que a gente tem que fazer é, primeiramente, configurar lá em model. Vamos lá em model funcionário, vamos criar aqui uma variável chamada, criar ela aqui, chamada URL. Chamada URL. Então a gente vem aqui vamos copiar aqui esse retorno de regras aqui. Vamos apagar o que está aqui dentro. Vamos deixar só a documentação. E o tipo dela a gente vai colocar aqui file. Tá certo? Essa parte da moda aqui a gente está definindo algumas regras. Por exemplo, nome do departamento, vamos tirar departamento aqui. Não, vamos deixar aqui. Ó, aqui a gente define algumas regras. Por exemplo, tá vendo nome, departamento, telefone, documentação do tipo required. Por exemplo, o usuário é obrigado a preencher esses campos lá no formulário. Aqui a gente tem um required. Então vamos tirar a documentação aqui, porque o funcionário não vai ser obrigado a fazer um upload de um arquivo. Se vocês preferirem, pode deixar. A gente está definindo aquele campo lá, documentação do tipo arquivo. Aqui na regra de baixo, a gente está definindo aqui o tamanho máximo daqueles campos que a gente pode receber, que é 255, que seria o mesmo tamanho de um varchar lá no banco de dados nosso. Vamos deixar 255 e departamento aqui, porque a gente não vai salvar o arquivo no banco, é apenas o caminho do diretório dele. Então vamos deixar como tipo varchar, que aqui pra gente é o tipo string. Aqui na regra de baixo, por exemplo, mostra como é exibido lá nos nossos campos. Por exemplo, nome está com nome maiúsculo, com N maiúsculo, departamento, telefone, documentação. A gente pode trocar documentação, colocar anexo. Se eu colocar anexo aqui, vai aparecer anexo lá no formulário ao invés de documentação. Vamos fazer um teste aqui só para mostrar para vocês. Colocar anexo, vamos salvar. Eu vou abrir aqui. Tá vendo aqui documentação? Opa, deu um probleminha na nossa variável. A gente vai criar ela aqui. Vamos voltar lá no model. Tá. A gente tem a nossa variável. A gente tem que importar ela aqui. Vamos colocar ela aqui. Certo. Então, vamos deixar essa aqui como pública, né? Public. A nossa variável documentação, a gente vai colocar essa variável aqui no lugar de documentação. Vamos colocar ela
URL, trocar aqui, colocar URL, certo? Essa variável vai receber o caminho do repositório, que aí a gente vai armazenar no nosso banco de dados, tá certo? Tá certo. Agora só vamos testar aqui na nossa página aqui. Beleza. Então, tá vendo aqui? Alterou o anexo. Tudo que a gente colocar aqui vai ser o nome que vai aparecer no nosso campo, que aqui vai definir as regras do nosso label. As labels seriam o nome de cada input aqui. Então vamos deixar aqui documentação mesmo. Vocês podem estar colocando qualquer nome aí, da forma que quiser. Deixar a documentação. Beleza, aqui está funcionando o botãozinho. O que a gente precisa agora? A gente tem uma variável URL que ela vai receber o caminho do nosso repositório para salvar no banco de dados. Ela vai receber não só o caminho, como o caminho, o arquivo e a extensão do arquivo. Nosso próximo passo é programar aqui em controller. A gente vai vir aqui no nosso método o action create. Aqui é onde a gente cria um funcionário. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui. A gente precisa criar uma instância de um arquivo, pegar o nome desse arquivo e a extensão certinho. Essa instância vai fazer uma cópia que vai passar para um caminho, um repositório nosso no servidor. A gente vai criar uma pastinha, já vamos fazer agora. A gente vai criar uma pastinha. Vamos aqui em web, vamos estar criando uma pastinha aqui chamada repositório funcionário. Repositório funcionário. A gente vai fazer uma instância daquele arquivo, pegar nome, extensão certinho e passar para o nosso repositório funcionário. A gente vai passar esse caminho aqui, esse caminho vai ser salvo no nosso banco de dados. Tá certo? Tá certo? Então eu vou estar encerrando essa videoaula aqui. Aí na próxima a gente já continua aqui, porque o tempo tá ficando meio grande. Aí a gente precisa de uns likes aí, umas inscrições no canal para tá habilitando a gente fazer por mais tempo aqui. Então na sequência aqui a gente já vai estar programando a opção de upload. A gente vai fazer a cópia de arquivo e mandar pro servidor. Tá certo? Te vejo lá.